Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? A gente resolveu fazer agora uma questãozinha aqui de revisão, tá? Várias questõezinhas envolvendo no mesmo momento. Então, essa questão aqui, a primeira aqui, ela vem assim. Três amigos aí pediram duas pizzas, tá? A primeira pizza foi cortada em seis fatias. Então, a gente tem a primeira pizza aqui. E ela foi cortada, respectivamente, aí em seis pedaços. Então, seis fatias. Iguais. Gisele comeu dois pedaços, João comeu um e Fernando três pedaços. A segunda pizza foi dividida agora em oito fatias, tá? Então agora a gente consegue dividir essa pizza em oito pedaços. Cortando aqui em oito pedaços. A segunda pizza foi dividida em oito, dos quais Gisele comeu três, João comeu quatro e Fernando um. Comparando aí o que cada um consumiu, pode-se afirmar que... Primeiro, bora ver aqui. Gisele, das seis fatias, ela comeu aí duas. Então, ela comeu dois de seis. Dois cestos. Depois, na segunda pizza, a Gisele comeu três. Ou seja, ela comeu mais três fatias de oito. Levando em consideração também, João comeu aí, na primeira parte, ele comeu uma. Ou seja, um sexto. E na segunda pizza, João aí comeu quatro oitavos. Ainda mais a gente tem Fernando, né? Fernando aí ele vai comer. Na segunda, na primeira pizza ele comeu 3 de 6, 3 cestos. Mas ele comeu aí na segunda pizza, ele comeu um oitavo. Comparando aqui agora, a gente tem essas somas de pedaços entre duas frações diferentes. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas frações e fazer a soma delas, tá? A gente soma frações aí de denominadores diferentes. O que é que vai ocasionar? Você pode fazer da seguinte forma: ou você faz o que a gente chama de borboletinha, multiplicar cruzando, mas normalmente a gente faz o MMC. Então, o MMC entre 6 e 8 é a fatoração de 6 e 8 juntos, tá? Primeiro aqui a gente pode começar com 2, 3, 4. Divide de novo por 2, 3, 2. E divide novamente por 2, 3, 1. Agora a gente finaliza dividindo aí por 3, vai ficar 1, 1. No final o MMC é a multiplicação de todos, né? Então é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai dar 24. A gente já sabe. A gente sabe que essas novas frações vão ter denominadores agora igual a primeira vai ser 24 e a segunda também vai ter um denominador 24. Eu tenho que sair de 6 para chegar em 24. Isso vai ser uma multiplicação agora de uma multiplicação por 4. Então, multiplico também em cima por 4. Se eu multipliquei aqui para chegar a 24, eu multiplico aqui também para chegar a 24. A 24 não, multiplico aqui por 4 para manter aqui essa propriedade. Então, 2 vezes 4, 8. Aqui, para chegar do 8 até lá, eu tive que multiplicar por 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar por 3. Logo, 3 vezes 3, 9. A mesma coisa vai ser relacionada aqui, 24. Mais 24. Nesse mesmo princípio, eu vou ter que multiplicar por 4, então vai ficar 4. Aqui eu vou ter que multiplicar por 3, vai ficar 12. Aqui eu vou ter que multiplicar também nas duas frações aí o equivalente a 24 de denominador, então vai ficar 4 vezes 3, nesse princípio aqui vai ficar 12. Aqui eu tenho que multiplicar por 3, vai ficar 3. Então a gente chega às frações pedidas, tá? Como? Denominadores iguais, as frações agora é tranquilo de trabalhar, né? Repete um denominador, já que são iguais, 24, 24, e soma os numeradores. Aqui eu tenho 8 mais 9, então eu tenho 17. Nessa daqui eu tenho o 24 novamente abaixo, 4 mais 12, 16. E aqui eu tenho 24, 12 mais 3, eu tenho 15. Olhando agora as comparações entre Gisele, João e Fernando. Letra A. Fernando comeu menos que João.
Fernando, ele comeu menos que João, porque 16 aqui em menos de 14, tá? Então, significa que a gente tem já a resposta como letra A. Então, nem tem muito o que reclamar nessa questão, tá? Vamos participar para a próxima agora, partir para a segunda. Se 2 terços dos 42 alunos de uma sala usam óculos, calcula o número de alunos que não usam óculos. Então, se eu tenho 2 terços usando óculos, significa que a outra parcela da fração é o que a gente quer, ou seja, a gente está pedindo o que falta para completar uma fração inteira, ou seja, 1 terço. Só que 1 terço de 48, 42 é basicamente você pegar os 42 alunos, dividir por 3, e esse vai ser o resultado da fração de cada termo. Então, 42 dividido por 3 vai ficar 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Na subtração, 1. Desce o 2. 12 dividido por 3, 4. 14 alunos, ou seja, 3 partes de 14. Como eu só quero uma dessas partes, eu digo que 14 alunos não usam óculos. Letra B de bola, tá? Nessa questãozinha aqui, deixa eu aumentar o zoom para vocês, tá? Que essa questãozinha ela envolve uma imagem e ela diz, ó, analisando aqui pela imagem. Essa figurinha está para essa figurinha. Ou seja, do jeito que ela está aqui participando, ela tem, a princípio, 3 sóis, uma lua aqui e um raio. Quando ela está agora para um próximo objeto, só que ela muda de posição. Ela está nesse sentido e ela faz como se fosse o que a gente chama de reflexão. Ela reflete para o outro lado. Então, está acontecendo a mesma coisa. Ela muda aí de local, de posição. Então, o que é que está acontecendo? Ela vem nesse sentido e faz o contrário. O raio estava aqui, ele muda de posição para o outro lado com o seu sentido invertido, tá? Então, se eu olhar para essa figura aqui de baixo, o que é que vai acontecer? Se ela estava dessa forma, ela vai estar em que sentido aqui dessas opções? Analisando direitinho, ela não vai estar no sentido abaixo. Ela deve refletir, se ela estava nesse momento, ela tem que inclinar. A estrela que estava à direita, ela deve ficar na esquerda, já que ela está refletindo para o outro lado. Assim como esse símbolozinho aqui, uma cruz aqui bem feitinha, tá? Analisando as questões aqui, a gente descobre que, como a gente tem um espaço aqui aberto, na hora que a gente for mudar de posição, esse espaço tem que estar obrigatoriamente nesse lado da figura. Ou seja, analisando as questões, você poderia ter dúvida entre a letra C e a letra B. Só que a letra C, ela não tem um espaço desejado, tá? Ela nem tira a estrelinha desse lado, ela só muda as carinhas, ou seja, não pode ser a letra C porque as estrelinhas e a cruz ainda continuam no mesmo lado, ela tem que mudar de posição. E a única que faz essa posição trocada vai ser a letra B, tá? B de bola. Então, olhando agora para as outras questões, vamos para a quarta questão. Quarta questão aí ela já diz assim, ó. Observe as seguintes figuras. Ela tem a figura 1, figura 2, 3 e 4. Aqui a gente tem uma figura aqui bem importante, e a gente vai dizer o que é ela, tá? E depois a gente diz aqui, ó, podemos classificar a figura 1, 2 e 3 respectivamente, ou seja, seguindo a ordem, 1, 2 e 3, como? Essa primeira figura ela é o que a gente chama de como, e que configuração ela tem? Ela tem a configuração que a gente chama de reta, tá? Dados 2 pontos, unidos aí por um pedaço aí de caminho ou de segmentos, ou uma união de vários caminhos entre eles, forma o que a gente chama de reta. E essa reta é definida por 2 pontos e essas flechinhas, tá? Só que nas duas direções. Então, essas duas direções aí da figura 1 classifica ela como reta. Então, a gente já sabe que não pode ser nem, deixa eu puxar para o lado aqui esse negócio, nem a letra A, não é segmento, não é semi-reta, nem a letra C. Então, é reta nas duas. Partindo para a figura 2, a gente classifica ela como um segmento de reta, ou, na verdade, perdão, uma semi-reta. Por que uma semi-reta? Dado um ponto C e um ponto D, se a gente passar um pedaço de uma reta aqui e ela continuar crescendo, ou seja, ter uma flechinha para um lado indicando que ela está crescendo para esse sentido, a gente vai definir como sendo uma semi-reta. Então, dado um ponto, dado 2 pontos, e partindo de um, passando pelo outro e seguindo infinitamente, a gente define isso como sendo uma semi-reta. Então, aqui é reta, porque ela não tem final, ela passa por 2 pontos, mas ela continua seguindo.
E esse aqui é um segmento, uma semirreta, na verdade. Isso é uma semirreta porque ela começa de um ponto, passa por outro e continua indo. Então, aqui é uma semirreta. Essa semirreta, ela está aqui nessa figura 2. Então, olhando para essas duas, a gente classifica que já é D. Mas por que o último é segmento de reta? Porque o segmento é um pedaço de uma reta. E esse pedaço de reta ele é definido por dois pontos. Dado um pontinho E e um pontinho F, um segmento é a união desses dois por um pedacinho de reta. Tá vendo? E tem esse pedacinho aqui preto. Então, a figura 3 ela é um segmento de reta, tá? Então, aqui é um segmento de reta, ok? Então, espero que tenha entendido. Vamos descer agora para a quinta questão. Vamos ver onde ela está aqui, tá? Quinta questão. Pronto, achamos ela. Quinta questão. Analise aqui as informações com verdadeiro ou falso. Após a análise, marque a série correta. Um triângulo obtusângulo pode ser representado assim por um ângulo maior que 90 graus e menor do que 90 e maior do que 180. Então, vamos lembrar das classificações de triângulo, né? O triângulo, por seus ângulos, podem ser classificados como triângulo retângulo, 90 graus. Triângulo, ele é obtusângulo quando ele tem ângulos maiores, um ângulo maior do que 90 graus. E um triângulo acutângulo quando ele tem um ângulo menor do que 90 graus, tá? Então, um aqui é um ângulo que a gente chama de ângulo reto, tem 90 graus. Esse aqui, ele é um ângulo que é maior do que 90 graus, tá? E esse aqui são ângulos que são menores do que 90 graus. Então, todos são menores do que 90 graus. Então, retângulo, obtusângulo e acutângulo. Aqui ele diz o quê? O triângulo obtusângulo pode ser representado assim por esse ângulo que a gente chama de alfa, ou seja, isso seria alfa, poderia ser alfa e poderia ser alfa. Esse ângulo aí ele é menor que 90 graus e maior que 180. Isso é falso, né? Ele tinha que ser maior do que 90 e menor do que 180 alfa, tá? Ele deveria estar entre esses símbolozinhos aqui, que não é o que acontece. O triângulo escaleno possui três lados diferentes entre si, e a classificação de triângulo ela vem definido como ou ele é um isósceles, ou seja, ele tem todos os lados iguais, mesmo tamanho. Todos os lados, não, perdão, ele é dois lados iguais, isósceles e um diferente. Ou ele é equilátero e tem todos os lados de mesmo tamanho, tá? Todas as retinhas têm o mesmo tamanho, equilátero. Ou, no final das contas, ele é o escaleno, ele possui todos os lados diferentes. Então, aqui é verdadeiro. Todo triângulo isósceles é aquele em que seus lados são todos congruentes entre si. Congruente é a gente dizer que eles são iguais, possuem a mesma medida. E não é que acontece, né? Isso acontece no equilátero, tá? Equilátero. E esse seria o equilátero, não isósceles. Os isósceles ele possui dois lados iguais e um diferente. Então, aqui é falso. No triângulo equilátero, os três ângulos medem 60 graus. E é verdade, todos os ângulos aí vão ser de 60 graus, tá? Num triângulo equilátero, é obrigatório que todos os ângulos sejam de 60 graus. Então, essa já é a primeira finalização verdadeira. Os vértices dos triângulos são pontos de encontro entre os lados de um triângulo. Isso é verdade, né? Os vértices são esses pontinhos aqui que se encontram dos lados, tá? Então, o triângulo é formado por três vértices. Um vértice que eu posso chamar de A, B e C. Então, verdadeiro. Analisando aqui, a gente tem como FV, FV, V. Então, FV, FV, V, letra B de bola. Então, vamos para a sexta questão. João quer medir uma tábua de 100 centímetros. Para isso, está usando seu palmo, que mede 21 centímetros. Assim sendo, essa tábua deve conter, e aí, mais de 4 palmos e menos de 5. Primeiro, vamos analisar e vamos dizer. Se ele tem 100 centímetros e ele está distribuindo entre seu palmo de 21, então significa que a gente tem que dividir por 21.
para a gente saber quantos palmos cabe aqui dentro. Dividindo aqui, eu não consigo basicamente fazer isso, só pela definição. Mas eu posso dizer assim, ó, eu posso trabalhar com a tabuada, porque aqui vai ser 100 dividido por 21. Eu sei que o mais próximo que vai ter aí é o número 5. Então, 5 vezes 21 vai dar aproximadamente aí 105, né? Na verdade, vai dar 105 centímetros. Então, passou um pouco, logo seria 4 aqui. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Subtraindo aqui, eu vou ter aí como subtração 16 centímetros. Sobrando, tá? Aqui eu posso acrescentar mais 20, tá? Mais 20 não, mais zero aqui. Significa que eu vou ganhar uma vírgula, então isso vai dar um número decimal. 160. Porém, eu já sei que vai ter que dar número quebrado, então é maior do que o número 4. Mas se deu 4, alguma coisa, então é 4 inteiros e alguns décimos, significa que não precisa mais analisar acima do que o 5, né? Porque a letra A ela já define tudo, ó. Mais de 4 palmos, porque eu dei 4 inteiros, então deu um pouco mais do que 4 palmos. E menos de 5 palmos, a letra A já garante aí a resposta, tá? Então nem precisa calcular os outros. Sexta questão já foi. Vamos para a sétima. O professor Aldênio, no segundo dia de aula, apostou entre os alunos daquela classe que pelo menos 2 desses alunos fariam aniversário no mesmo dia do mês. O professor tinha certeza que ganharia a aposta, pois naquela classe o número de alunos era maior ou igual a... E aí, gente, seria isso, tá? Essa questão 7, ela vem assim, ó, se ele está apostando, ele tem certeza. Por que ele tem certeza? Se existe uma quantidade de pessoas em um local, vamos supor que tem 5 pessoas. Como é que eu garanto que pelo menos 2 têm que sentar no mesmo lugar? 2 dessas pessoas vão sentar no mesmo lugar. Vamos supor que tem 5 sofás. Se eu colocar 5 sofás aqui, vou botar como se fosse espaço para sentar, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5 lugares para ocupar, a primeira pode se ocupar na primeira, a segunda no segundo lugar, a terceira nesse, a quarta nesse, a quinta nesse. Então, basicamente, eu não consigo afirmar, porque cada um assentou em um lugar. Só que eu disser, ó, eu sei que 6 pessoas estão em um espaço, determinado espaço. O que é que vai acontecer com essas 6 pessoas? Eu estou dizendo, ó, tem 6, mas só tem 5 espaços. E obrigatoriamente todo mundo tem que sentar. E vai acontecer com a última pessoa, essa sexta pessoa, ela vai ter que sentar entre um desses, já que todo mundo tem que sentar. Então, entre um desses, ela vai ter que sentar no sofá. Então, vamos supor que ela senta com a pessoa de número 4. Então, 2 pessoas estão sentadas no mesmo lugar. E aí que entra a jogada com o professor Aldênio. Se ele afirmou, é porque existia mais do que a quantidade limite de pessoas nesse mês. Então, para a gente supor, a gente tem que analisar a quantidade de meses e quantos dias tem cada mês. Lembrando que fevereiro é o dia que tem menos, é o mês que tem menos dias, ou seja, 28, se não for ano bissexto. Se for ano bissexto, parte para 29. Porém, existe uma quantidade de meses que ele tem aí a quantidade maiores de dias, tá? Durante o ano, que são 31 dias. Se eu estou obrigando que 2 pessoas completem ano no mesmo dia do mês, significa o quê? Que tem que existir mais do que esse valor, um dia a mais ou uma pessoa a mais para completar. Então, se existe um mês que existe 31 dias, para que eu obrigue 2 pessoas a completar, exemplo, no dia 13, 2 pessoas completem no dia 13, tem que existir mais aqui uma pessoa, ou seja, mais um eu coloquei 2, né? Mais uma pessoa, ou seja, tem que existir pelo menos aí, ou tem que ser um valor igual a 31 mais uma pessoa. Então, letra D, 32. Por quê? Se tem 32 pessoas no local, no espaço, na sala de aula, o mínimo que aconteça é que exista pelo menos um dia no mês. Ou pode ser mais 3 pessoas ou mais, mas exista pelo menos um dia se todo mundo completar. Uma pessoa completa no dia 1, a outra no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, por aí vai consecutivo. Vai chegar no último dia que vai ter o dia 31, ou seja, o dia 31 a pessoa completa. E a pessoa que é o número 32 fica sem completar ano? Não, ela completou em algum outro dia, só que foi no mesmo dia que as outras pessoas. Então,
Letra D, tá? Vamos para a oitava. Ó. João é mais velho que Pedro, que é mais novo que Carlos. Antônio é mais velho que Carlos, que é mais novo que João. Antônio é mais novo que João. E todos os quatro meninos têm idades diferentes. Então, analisando a brincadeira aqui, vamos ver, ó. Eu sei coisas aqui definidas. Eu sei, ó. João, João é mais velho, ou seja, ele tem idade maior do que a de Pedro. Que é mais novo que Carlos, tá? Então, Pedro é mais novo que Carlos. Antônio, ele é mais velho que Carlos, então sobe para C. Que é mais novo que João, então Carlos é mais novo que João, ou seja, ele tem uma idade menor do que João, tá? Que é mais novo que João. Antônio, o Antônio da brincadeira, Antônio é o mais novo do que João, então Antônio tem idade menor do que a de João. A idade é menor, tá? E todos os quatro meninos têm idades diferentes. O mais jovem de todos vai ser quem? Aí na brincadeira. Então, quem é mais novo de todos? Eu sei que João é mais velho que Pedro porque ele tem idade maior. Eu sei que Pedro é mais novo que Carlos. Antônio é mais velho que Carlos. E Carlos aqui é mais novo do que João. Antônio é mais novo que João. Então, como é que eu digo essas definições? Como é que eu descubro quem é mais velho ou quem é mais novo? Analise esses sinais de desiguais aqui. Ó. Eu estou dizendo que, pela ordem, eu digo que João é mais velho que Pedro. Tá? Pedro, ele é mais jovem do que Carlos. E Carlos é mais jovem do que João. Então, vamos apagar aqui uma parte. Já que Carlos é mais jovem do que João e Carlos é mais velho do que Pedro, então aqui tem que ficar Carlos. Porque Carlos ele é mais jovem do que João. Então, Carlos ainda tem a idade menor do que João, tá? Só que na afirmação eu sei que Antônio é mais velho que Carlos. Ou seja, Carlos, já que Carlos é mais novo do que João, significa que João tem que estar aqui. João não, Antônio tem que estar aqui. E João tem que estar nessa última. O que vai me definir quem é mais velho ou não é saber a última, porque ó, se eu sei que Pedro é mais velho do que João, ele não pode estar aqui. E Pedro também é mais novo do que Carlos, então ele deve estar aqui. Partindo do pressuposto dessa análise, eu garanto que Pedro é o mais jovem, tá? Letra C. Por essa desigualdade, dessa definição aqui de menores que um outro. Então, questão 9. Quantos são os números que obedecem às seguintes condições? São formados por três algarismos. Então, ele tem três espaços. Lembra? Números, a gente tem definições. A gente configura aí os espaços, tem ordenação, sistema numérico indo-arábico que a gente trabalha, tá? Então, tem três espaços. São compostos com os números 4, 5 e 6. Mais alguma coisa? Vamos ver. Não tem repetição de algarismo na representação dos números. Tá? Então, deixa eu dar um upgrade aqui, dar uma subida aqui, tá? Então, vamos analisar de novo. São compostos por três espaços, na ordem. Vão ser compostos pelos números 4, 5 e 6. Vamos dizer aqui, tá? 4, 5 e 6. Representações, e aí não tem repetição do algarismo, tá? Não tem representação dos números, não tem repetição entre eles, entre os 4, 5 e o 6. Então só pode utilizar uma última vez. Isso aqui é o que a gente chama de combinação de elementos. E lembra quando eu estou falando de combinação, a gente lembra de um princípio que a gente sempre chama de princípio multiplicativo. O que significa esse princípio multiplicativo? Significa que eu tenho que usar todos. O 4 e o 5 e o 6. Eles seguem uma etapa, tá? Mas aí a gente tem que considerar quantos eu posso escolher em cada etapa. Vamos primeiro lembrar para isso aqui, ó. Nessa primeira formação, eu posso usar os três. Então, eu posso ter três elementos aqui para escolher. Só que nesse momento, quando eu coloquei ele aqui, ele não pode se repetir nas outras duas. Então, eu tenho que eliminar esse elemento aqui mesmo. Supondo que seja o número 5, eu usei o número 5 aqui. Vai sobrar quantos elementos para a próxima? Vai sobrar 2, não é? Porque aí eu deixo de ter o número 5 e eu só posso utilizar ou 4 ou 6.
Na próxima etapa, que é a segunda opção, se eu pegar e deixar ele aqui, e eu escolher o próximo aqui do elemento, significa que eu também tenho que cortar ele. Então, se eu utilizar o número 4, vai sobrar como última opção o número 6. Então, aí, por princípio multiplicativo, eu faço uma multiplicação dessas etapas. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, letra D, tá? 6 possibilidades aí de combinação. Então, vamos para a última questão, questão 10. A soma de três números consecutivos é 106. Encontra o maior número ou o maior desses números, tá? Então, vamos lá. A soma de três números consecutivos. Lembrando, número consecutivo é aquele que somado mais uma unidade, ele é formado, tá? Então, número consecutivo depois de 1, 1. O consecutivo do 1 é o 2, o consecutivo do 2 é o 3, o consecutivo do 3 é o 4, depois o 5 e por aí vai, crescendo, tá? Só que o que é que eu estou fazendo? Para sair de 1 e chegar no 2, o consecutivo dele é eu somar mais uma unidade. Então, se eu chamar esse número aqui de x, eu digo que esse é x mais 1. Para eu sair do 2 por 3, eu tenho que somar x. Uma unidade já está aqui, eu somado mais uma, fica 2, né? Então, x mais 2. O próximo é x mais 3 e por aí vai consecutivo. Ó, se x for 1, é 1. Se x, como foi 1, é 1 mais 1, que é 2. X foi 1, 1 mais 2, 3. Se x for 1, 1 mais 3, 4. X mais 4, 5 e por aí vai crescendo. Isso é o que a gente chama de termo desconhecido. Então, analisando bem, três números consecutivos. Eu tenho, o primeiro é formado pelo número x, letra x. Então você pode botar outra coisa, uma laranja, algum termo simbólico. Uma laranja, uma casinha, uma fruta, qualquer coisa. Eu vou chamar de x porque é mais viável escrever uma letrinha bem rápida de ser resolvida, que é o próprio x, tá? Então, ó, x somado aí, tá? É a soma dos três números consecutivos. O próximo consecutivo é x mais 1. O próximo número que eu vou somar é o x mais 2. Eu não sei quem é o primeiro, mas eu sei que os próximos têm que seguir essa ordem. Eu estou somando uma unidade. Se esse é o 5, esse é o 5 mais 1, que é o 6. Se esse é o 6, esse é o 5 mais 2, que é 7. Por aí vai. 5, 6, 7. 10 mais um, 11, mais 2 aqui vai ser 12. Então 10, 11, 12. Por aí vai crescendo. Só que eu sei que a soma de todos é igual a 112. Analisando bem aqui, eu tenho o número 1 e tenho o número 2 na soma. Então, eu repito e somo eles dois, tá? Então, eu vou somar os dois aqui, ó. 1 mais 2. Só que eu também tenho esses termos aqui. É igual a dizer, ó, se eu tenho uma laranja e eu somo com outra laranja e eu somo com outra laranja, o que é que eu vou obter? 3 laranjas, tá? Então, se eu tenho um x mais outro x, um x mais outro x, eu vou ganhar 3x, igual às 3 laranjas que eu tinha. Só mudei a forma de escrever, tá, pessoal? Então, não se assustem. Isso é só uma forma de escrever mais fácil. Poderia ser laranja? Poderia ser laranja. Só que o x é mais fácil. Então, 3x. Somados aí com 1 mais 2, então mais 3x igual a 102. Então, 3x mais 3 é igual a 102. Agora a gente utiliza o que a gente chama de operação inversa, né? A gente pode fazer tudo de um lado, contanto que faça o mesmo sentido do outro. Então, tudo é igual, igualando vai os dois. 3 positivo, a operação inversa é eu somar 3 para eliminar ele aqui. Só que eu somo 3 aqui, elimino, fica 0. Aqui eu também tenho que somar menos 3, né? Então, menos 3 para assumir aqui, menos 3 para isso também. Então, se eu faço isso, significa que eu vou ter 3x é igual a 112 menos 3. Então, 3x é igual a 112 menos 3 dá 99. Logo, se eu tenho um 3 multiplicando, o que é que eu posso fazer? Passar esse 3 dividindo. Então, x é igual a 99 dividido por 3. 99 dividido por 3 é igual a 33. Só que eu sei agora que x é 33. Só que se x é 33, esse primeiro x aqui sozinho é 33, significa que x mais 1 é 34, significa que x mais 2, 33, mais 2
Eita, coloquei errado aqui. O 3 mais 2 é igual a 35. Tá? Então a resposta é a letra C. 35 aí o número maior dessa sequência, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessas 10 questãozinhas e até uma próxima, tá?